Podcast Ser Feliz é uma Arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Episódio 20. O mapa da alma, os sonhos como um caminho de retorno para si. Olá, como você está hoje? Que bom te encontrar aqui. Hoje o podcast está mais profundo do que nunca, pois a gente vai falar de sonhos. Enquanto o corpo dorme, a alma desperta. Nós vamos pensar que quando a gente dorme, é como se um palco se erguesse dentro de nós, um palco do inconsciente. E lá, dramas esquecidos são, encenados, mitos são eternizados, segredos que nós ansiamos lembrar aparecem assim, na nossa frente. Então, seja muito bem-vinda ao Ser Feliz é uma Arte de hoje e eu vou te convidar a atravessar comigo os portais do sono, onde os sonhos não são enigmas para se decifrar, mas são guias para a gente seguir. Vamos começar com a pergunta clássica? Você se lembra do seu último sonho? Aliás, você tem sonhado? Se sim, se a sua resposta for sim, o que os seus sonhos têm te mostrado? Bom, talvez são sonhos estranhos, desconectados, mas Jung, o pai da psicologia analítica, trabalhou muito com sonhos a vida toda, de maneira profunda. Ele dizia o seguinte: o sonho é a voz do inconsciente. Ele fala com imagens como a alma fala. E é sobre essa profundidade, é nessa profundidade que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da linguagem da alma. E para muita gente, sonhar é só uma confusão de imagens, né? Na psicologia analítica, o sonho é muito importante, porque, como eu disse, ele é a linguagem pura da alma. É como se o sonho fosse o idioma da alma. A gente precisa aprender a falar nesse idioma, gente, porque é uma ferramenta e tanto de autoconhecimento, é uma ferramenta de desenvolvimento emocional profundo e é isso que a gente vai entender aqui hoje. Mas eu quero já começar a dizer para você que os sonhos que a gente tem, existem alguns tipos de sonho, né? Existem, então, sonhos que a gente tem porque a gente passou o dia fazendo algo, a gente está muito preocupado com algo, e aí a gente tem um sonho relativo àquilo que está acontecendo. Por exemplo, você está com muito acúmulo de trabalho, está trabalhando muito, está num processo importante de trabalho, e aí, de repente, você começa a sonhar que você está trabalhando. Esse sonho é um sonho de limpeza, vamos dizer assim, né? Como se o seu cérebro tivesse realmente tirando aquele excesso de conteúdo. É um sonho que fala realmente de algo que está te acontecendo ali, mas ele não traz uma linguagem simbólica, ele não traz uma linguagem que vai realmente levar você a reflexões, porque ele é como se fosse essa limpeza mesmo, esse transbordamento daquilo que você já está vivendo, e a gente precisa disso, né? A gente recebe muitos conteúdos o tempo todo, a gente precisa fazer essa desconexão e muitas vezes o sonho é uma ferramenta para isso. Mas não é desse tipo de sonho que eu tô falando aqui. O sonho que eu tô falando aqui são aqueles sonhos que muitas vezes eles parecem muito estranhos, eles não têm nenhum sentido, mas quando a gente vai se aprofundar nesses sonhos, né? Quando a gente vai se aprofundar neles, a gente percebe que existe algo muito importante ali para o nosso próprio desenvolvimento emocional. O sonho, como eu estava dizendo, ele traz conteúdos que não são só nossos. Eles não trazem apenas conteúdos relativos
a nós, a quem somos, ao nosso mundo interno, vamos dizer assim. Os sonhos, eles também trazem um conteúdo relacionado ao que Jung chamava de inconsciente coletivo. O que é esse coletivo? É como se fosse, pensa assim, olha, é como se fosse um reservatório ancestral onde vivem arquétipos, por exemplo. E o que são arquétipos? São representações universais. Isso quer dizer que nós guardamos dentro de nós uma bagagem coletiva que tem a ver com toda a nossa história, o nosso sistema, a história do coletivo, da nossa comunidade, da nossa humanidade. Então, os sonhos, eles também são impactados por algo que não é exclusivo nosso, mas que faz parte da gente. Os sonhos, eles não inventam imagens, eles convocam essas imagens. E algumas dessas imagens convocadas, vamos dizer assim, são o que a gente chama de arquétipo, que é essa representação universal de uma ideia que o coletivo entende. Por exemplo, a grande mãe, a criança interna, a sombra, o herói, o ancião sábio, a serpente é um símbolo, né? O templo, a mandala, não são só arquétipos, são arquétipos e símbolos que fazem parte desse conteúdo coletivo. Eu vou te dar um exemplo. Então, assim, olha, vamos pensar. A gente falou primeiro desse tipo de sonho, que é um sonho mesmo de transbordamento, eu vou chamar assim. Porque a gente passou, por exemplo, o dia inteiro trabalhando, a gente passou o dia inteiro fazendo algo muito importante. Quando é de noite, a gente sonha com isso. Isso é um sonho de transbordamento que não tem a ver necessariamente com a nossa constituição emocional, é algo mesmo, é como se fosse uma limpeza ali. Mas, se você é uma mulher, por exemplo, que trabalha com o sagrado feminino, que vive numa comunidade onde isso é muito importante, que lida o tempo inteiro com os conceitos do sagrado feminino, com certeza você pode ter sonhos que têm a ver com isso, convocando esses arquétipos que estão muito claros dentro de você. Eu vou dar um exemplo prático para você entender. A gente tem a comunidade Tempo de Florescer, que é a comunidade que existe para aprofundar os temas do podcast. E lá as trocas são muito ricas, é uma comunidade que, assim, eu digo que ela é o meu chuchu, porque é uma comunidade muito amada, muito cheia de reciprocidade, eu tô adorando esse trabalho, e lá tem conteúdos 3 vezes por semana. Então a pessoa escuta o podcast no domingo, na segunda-feira tem uma meditação, na quarta-feira é a quarta do autocuidado, na sexta-feira tem uma carta para o nosso feminino, que é algo mais reflexivo. Na segunda-feira passada, eu fiz uma meditação que tinha a ver com o podcast. Se você não ouviu, inclusive, ouça, porque o podcast da semana passada, que fala do predador interno, ele é um podcast de utilidade pública, sério, ele é muito importante. Ele fala do nosso predador interno. E como a gente aprofunda nesses temas do podcast, né, na segunda-feira passada, eu fiz uma meditação que evocava uma figura feminina, uma força feminina dentro dessa mulher que ajudasse ela a atravessar. A ideia da meditação era propor que essa mulher pudesse enxergar o que ela tem dificuldade para realmente começar a enfrentar esse predador interno, e para isso ela evocaria dentro de si mesma uma força interna feminina que a ajudaria a passar, a atravessar essa dor, essa dificuldade e enfrentar esse predador. Se alguma daquelas mulheres que estão ali na comunidade, elas trabalham com sagrado feminino ou elas têm esse entendimento internalizado, elas podem sim evocar uma imagem da grande mãe, por exemplo, que é um arquétipo do sagrado feminino. Essa força feminina que eu disse para elas, olha, essa força feminina vai te ajudar a atravessar, a ver o que você não quer ver, a enxergar o que você precisa, a enfrentar o predador. Essa força feminina, ela tem uma representação. Qual é? Quando eu faço essa pergunta, essa mulher automaticamente constrói uma imagem, e essa imagem pode vir da bagagem interna dela, que, por exemplo, pode ser a imagem da mãe, se ela tem uma relação muito boa com a própria mãe, ou
da bagagem do coletivo. Então, eu vivo nessa comunidade que tem a ver com o sagrado feminino, eu internalizo a imagem da grande mãe como uma representação de um arquétipo feminino, e aí eu acabo, na hora da meditação, construindo essa imagem que vai me ajudar a atravessar aquela dor. Deu para entender? Essa construção a partir da nossa bagagem interna, ela pode ser a partir da nossa bagagem interna única, né, que é nossa, da nossa história, ou da bagagem coletiva. Mas é claro, gente, é claro que esses arquétipos que a gente pode acessar dentro de nós, essa bagagem coletiva, essa bagagem interna, ela vai depender muito de como está a dinâmica emocional em nós. E é por isso que o sonho é tão importante, porque ele se torna um idioma único. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma dinâmica emocional interna. Então, esqueça qualquer teoria que diga para você que os sonhos têm uma receita, como se fosse uma receita de bolo, uma fórmula única para serem interpretados. Não tem. Exatamente por causa disso. Porque a nossa história é única. Cada um de nós carrega dentro de si um mundo interno único, que é sim impactado por essa bagagem coletiva comum, mas que vai se desenvolver, se desenrolar dentro de nós de uma maneira específica a partir da nossa dinâmica emocional. E é por isso que os sonhos são tão importantes. Eles não só trabalham com esse simbolismo, eles trazem essas figuras que não são só mitológicas, elas também habitam os nossos sonhos e de muitas outras pessoas, né, coletivamente, mas elas não aparecem só porque elas têm a ver com o coletivo, elas aparecem porque elas têm a ver com a nossa história pessoal. Sonhar é tocar essa camada profunda e simbólica da alma humana. Sonhar é receber uma visita do invisível. É aprender um idioma da alma. Eu digo que sonhar é como se o inconsciente ele pegasse uma página do livro da vida, sublinhasse para você e te entregasse na mão. É como se ele dissesse assim, olha, leia para você aprender algo muito importante para a sua evolução. Sem falar, gente, que é tão importante, eu quero fazer um parênteses aqui, é tão importante a gente aprender sobre simbolismo, sobre o simbólico. Por quê? Porque quando a gente tem um repertório simbólico dentro de nós, quando a gente consegue realmente entender o simbólico, a linguagem simbólica, a nossa consciência ela amplia de uma maneira excepcional. É porque a gente tem condições de entender a linguagem simbólica, entender, enxergar além daquilo que a gente está vendo. É porque a gente tem essa condição que a gente consegue ter mais lucidez nas nossas escolhas. E olha, vamos pensar, a gente está vivendo um mundo em que a inteligência artificial, as fake news, elas estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. A gente já não tem mais certeza de nada, a gente precisa realmente, quando a gente consome algo, uma notícia, quando a gente lê um livro, quando a gente aprende algo, a gente precisa saber de onde vem aquela fonte para saber se ela tem credibilidade. Porque hoje em dia a inteligência artificial criou um mundo paralelo em que se a gente entra nele, a gente já não sabe mais o que é real, o que não é. As fake news o tempo inteiro manipulando a nossa condição crítica, né, de ter um olhar crítico para as coisas. Então, é super importante que a gente leia nas entrelinhas, que a gente saiba, que a gente entenda a linguagem simbólica. E os sonhos, trabalhar sonhos, conhecer sobre sonhos, começar a dar atenção para os seus sonhos e realmente tentar entender o que o seu inconsciente está falando com você, a linguagem da sua alma, vai te ajudar não só na sua questão emocional, mas também como na sua questão prática do dia a dia, para você começar a trabalhar os seus instintos. Lembra que eu falei no podcast passado a importância de fortalecer os instintos? Então, é isso. E além do mais, existe um respaldo científico para tudo isso que eu estou falando aqui. A neurociência mostra que durante o sono, a fase REM, onde ocorrem os sonhos mais vívidos, há uma intensa ativação de estruturas cerebrais ligadas às emoções e à memória. Enquanto a parte mais lógica
responsável pelo julgamento crítico, ela está parcialmente inibida. E isso favorece uma experiência simbólica, emocional, imagética. É como se fosse um teatro noturno da alma mesmo. Mas vamos lá, eu sei que se você chegou até aqui, é porque no fundo, bem lá no fundo, você quer que eu te mostre como interpretar aquele bendito daquele sonho que você teve. Então, é aqui que muita gente se perde. Por quê? Fica tentando explicar demais. Sonho, gente, não é relatório. Sonho é como um poema. Você não pergunta a um poema se ele tem lógica. Você tem questionamentos como: o que eu sinto quando eu leio essa poesia, esse poema? O que ela quer dizer? E é a mesma coisa que a gente faz com o sonho. A gente não pergunta se ele tem lógica, a gente pergunta o que ele quer dizer. Por que ele chegou na minha vida agora? O que essa imagem traz para mim? E Jung dizia que todo sonho tem uma função compensatória. Olha o quanto isso é importante. Todo sonho tem uma função compensatória, ou seja, ele vem equilibrar o que está em desequilíbrio na sua vida consciente. Então eu vou te dar alguns exemplos práticos. Você está vivendo demais na razão? O sonho, ele pode te trazer caos, ele pode te trazer instinto, ele pode te trazer o corpo, ele pode te ligar ao corpo. Você está se sentindo fraca? O sonho, ele pode te mostrar força, coragem, desejo, aquele desejo que você está ignorando. Você está ignorando, negligenciando uma dor? O sonho te entrega essa dor disfarçada de símbolo. Por isso que mais do que interpretar, a gente precisa escutar, acolher. Eu vou até repetir. Por isso que mais que interpretar, a gente precisa escutar e acolher. Eu quero te dar outro exemplo prático para você entender. Eu tive um sonho uma vez que era o seguinte. Eu estava dirigindo um carro e eu perdi a direção, o controle desse carro. E aí quando eu perdi o controle, eu acabei caindo num precipício. Só que a minha queda nesse precipício, ela foi em slow motion, sabe? Ela foi lenta. Então, à medida que eu ia caindo, eu comecei a pensar isso no sonho. Mas eu amo a minha vida é muito importante para mim. Eu gosto da minha vida, eu preciso ter uma segunda chance. E aí eu comecei a rezar no sonho, pedir para Deus que ele me ajudasse a não morrer naquele momento, porque eu ainda tinha muitas coisas a fazer e eu prometi que se eu continuasse viva, eu não ia mais perder tempo com bobagens. Era mais ou menos isso. E nesse momento, eu comecei a voltar. Sabe aquele efeito cinematográfico em que a pessoa começa a voltar, assim, sabe? A retroceder? Então, eu comecei a voltar, o carro começou a subir, ele estava caindo, né? Ele começou a subir, ele voltou para a estrada, e aí, de repente, eu voltei a ter o controle da direção e segui em frente, e aí eu acordei. E eu acordei num sentimento de gratidão pela minha vida, um sentimento de alegria por estar viva. E aí eu comecei a pensar, o que esse sonho tem a ver? Por que eu sonhei com isso, né? Eu estava vivendo naquele momento uma frustração. Eu tinha tentado fazer algumas coisas, tinha dado errado, eu não consegui fazer. Então eu estava naquele momento saco cheio da vida, sabe isso? Aquela fase em que você tá meio de saco cheio, você acha que tudo tá ruim. E aí eu falei, ai, nossa, eu tô de saco cheio da vida, tá tudo ruim, não consigo fazer nada. Eu estava nesse momento. Quando eu fui tentar compreender o meu sonho, fazia muito sentido, porque eu estava de saco cheio da vida, né? Eu estava de saco cheio das coisas, eu estava desanimada. E essa ideia de morrer e depois voltar, ter uma segunda chance e me trazer aquela gratidão, era o meu inconsciente dizendo que eu precisava me conectar com essa força interna da gratidão. E olha como que a psicologia positiva, ela tem a ver, ela dialoga com essa ideia quando se trata de regulação emocional. Na verdade, o termo que eu quero usar é homeostase emocional, o equilíbrio dinâmico que o nosso organismo busca para regular emoções, pensamentos e comportamentos. Segundo a Barbara Fredrickson, que é uma psicóloga e pesquisadora da Universidade da Carolina do Norte, as emoções positivas, elas servem como recursos restauradores
que amplia o nosso repertório cognitivo e emocional. Quem está ouvindo aí e é da comunidade Tempo de Florescer sabe que a gente fez um exercício sobre toda essa teoria da Bárbara que foi muito legal. Então, o que ela diz? O que é homeostase? Homeostase é um termo que tem a ver com equilíbrio. A Bárbara diz que sentir emoções positivas nos ajuda a nos regular, a trazer o equilíbrio de volta, porque essas emoções, elas podem restaurar o nosso repertório cognitivo emocional. Os sonhos, eles podem ser parte dessa autorregulação simbólica. Sabe aqueles momentos em que você sonha um sonho maravilhoso e você acorda feliz? Você já teve isso? Pois é. Quando eu acordo do meu sonho grata, eu estou evocando aqui dentro de mim uma força de caráter. Se você não sabe, eu ainda vou te dar mais uma pílula aí da psicologia positiva ligando esses dois conceitos. Na psicologia positiva, nós usamos a linguagem das 24 forças de caráter desenvolvidas pelo Peterson e pelo Seligman, para nomear virtudes humanas universais. Então, o que o Peterson e o Seligman falam? Eles falam que todo ser humano tem 24 forças de caráter dentro de si, e essas forças, elas são utilizadas, né, para que a gente possa ter mais bem-estar na vida. Nós temos as 24 forças, mas nós não usamos todas de forma igual. A gente tem aquelas que são mais desenvolvidas e a gente tem aquelas que são menos desenvolvidas. A gratidão é uma força muito desenvolvida em mim. Quando eu acordo do meu sonho conectada à minha força de caráter da gratidão, isso fica comprovado que os sonhos, eles também podem nos relembrar de algo que a gente perdeu dentro de nós e que a gente precisa resgatar. Por exemplo, olha como que essa ideia é bonita, gente, olha como que essa ideia é forte. A semana passada, o podcast foi sobre o predador interno, uma força autodestrutiva que é inerente à nossa humanidade, que todos nós temos, e essa força, ela pode, muitas vezes, nos destruir internamente. Agora, eu venho te trazer essa ideia. Existe também uma força de vida dentro de nós que muitas vezes cuida da gente, mecanismos de autocuidado. O inconsciente traz para mim a lembrança de que, olha, eu estava de saco cheio da vida, eu estava chateada, mas existia uma força dentro de mim, que é a força da gratidão, que poderia me reconectar, me levantar, me dar o ânimo que eu precisava para continuar seguindo. Era isso que o meu sonho queria me trazer. E é por isso que eu acho que os sonhos, eles são tão importantes, porque eles são mapas de reconexão interna, mapas que levam você de volta para casa. Qual casa? A sua casa interna. O encontro de você com você mesma. E é por isso que eu também te digo, não existe uma fórmula para interpretar sonhos. Uma coisa rígida, porque é você com o seu inconsciente. É a sua história única. Tudo que te oferecerem para interpretar sonhos, que é rígido, é pronto, é definido, precisa ser olhado com muita cautela. Os sonhos, eles não são um quebra-cabeça que você tem que ficar descobrindo a pecinha lá que vai encaixar. Eles não são lógicos. Eles são simbólicos. Eles são para sentir, para escutar e acolher, como eu disse. Nós temos uma linguagem simbólica que essa sim, ela pode te ajudar a puxar o fio da meada do que o seu sonho veio te mostrar. E aí, quando você começa a entender sobre simbologia, sobre arquétipos, aí você começa a entender várias coisas dos seus sonhos. Mas isso não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, porque esse arquétipo, esse símbolo, ele vai se encaixar na sua história e não o contrário. Quando eu era criança, a minha mãe tinha, né? Eu já falei aqui que a minha mãe adora comprar livros, né? Ela nunca gostou de ler, mas ela comprava livro demais pra gente. E ela comprou uma vez um livro de sonhos. Eu lembro disso, era uma capa azul, assim. E aí eu acordava de manhã, eu adorava, né? Acordar de manhã. Eu sonhei com tal coisa, o que quer dizer? Aí eu ia lá e olhava. Sonhei com, sei lá, sapo. Aí eu ia lá e olhava. O que quer dizer eu sonhar com sapo? Tinha um monte de coisa, assim. Era um livro grosso, tinha muitas coisas mesmo. Mas lá dizia exatamente, sonhar com tal coisa é isso, isso e isso. Não é isso que eu estou dizendo aqui, por favor, não é. O que eu estou dizendo é,
Conheça a linguagem simbólica, ganhe repertório simbólico para que você possa puxar o fio da meada dos seus sonhos e começar a trabalhar eles. Quando eu te contei do meu sonho da gratidão, é claro que aquele sonho tinha várias camadas. Eu trouxe de uma forma bem resumida, mas olha, ele tinha alguns símbolos. Por exemplo, eu estava numa viagem, e viagem tem a ver com jornadas da alma, jornadas em busca de si, processo de individuação. Eu estava num processo de individuação, é por isso que eu estava tentando fazer algumas coisas que não estavam dando certo. Eu estava numa estrada, eu estava numa viagem, isso significava muito para mim. Então, simbolicamente, as viagens significam jornadas da alma. No meu caso, tinha muito sentido, eu estava numa jornada, e aí eu puxei o fio ali e comecei a entender várias coisas. O carro, dirigir um carro simbolicamente tem a ver com dar movimento. O que você dirige na sua vida? A sua própria vida. É a única coisa que você dirige, né? A única coisa que você toma governo e você pode direcionar. Eu quero levar a minha vida para um lado ou para o outro. Então, o carro tem muito a ver com direcionamento de vida, o que tinha tudo a ver no meu caso, né? Mas existem outros pontos importantes que eu quero trazer para a gente, né? Por exemplo, o símbolo dos elementos: água, fogo, terra, ar. Fogo é o símbolo do espírito, terra é o símbolo material do corpo. As emoções estão ligadas à água. Então, por exemplo, sonhar com água tem a ver muito com as suas emoções. A água é o elemento das emoções. Se essa água está turva, isso significa que as emoções estão muitas vezes conflituosas, confusas. Mas se a água está calma, está cristalina, isso também indica que as coisas estão mais claras, né, em termos emocionais. Como eu disse, eu não estou te dando uma fórmula, eu não estou te dando uma receita de bolo. Eu estou te dando repertório simbólico para que você possa, a partir desse repertório simbólico, puxar o fio da meada e começar a entender o que esse símbolo te traz. O que fica claro para você, o que isso quer dizer na sua história. Toda vez que você sonha, a alma está tentando conversar com você. A gente escuta, às vezes sim, às vezes não, né? Mas o que eu quero convidar você aqui a fazer é que você escute mais, que você possa realmente trabalhar isso com mais profundidade. Muitas mulheres trazem sonhos para a gente pensar junto, principalmente nos meus atendimentos, né? Eu sempre falo com todo mundo que eu atendo: anote os seus sonhos, eles são extremamente importantes para o seu processo. E quem leva isso a sério e anota e traz os sonhos para a sessão, sabe a diferença que isso faz. Inclusive, a Clarissa Pinkola Estés, no capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que foi o capítulo que deu base para o episódio do podcast da semana passada, o Barba Azul, né, o Predador Interno, ela fala de sonhos. E foi exatamente por isso que eu quis fazer esse episódio de hoje. Ela lembra a gente que quando a gente está diante do predador interno, quando a gente está diante de um conflito interno, isso vai aparecer nos sonhos. E aí é muito legal que ela fala assim, porque ela fala nesse capítulo do predador interno. Se você não viu esse episódio, vai lá ouvir, né? Se você não viu, não. Se você não ouviu esse episódio, vai lá ouvir, porque ele tá bem interessante. Como eu digo, ele é utilidade pública. A Clarissa Pinkola Estés, ela fala que existe esse predador interno, e quando a gente está envolvido nessa dinâmica com esse predador interno, nessa dinâmica destrutiva, a gente não percebe, mas os nossos sonhos denunciam. Então ela conta que muitas vezes as mulheres chegam no setting terapêutico dela com aquele discurso, repetindo frases do predador interno, que é essa força destrutiva que muitas vezes a gente se deixa manipular por ela está dentro de nós. O predador interno então fala: você é velha demais para mudar, você está velha demais para fazer tal coisa, ou você nunca acaba nada. Então essas mulheres repetem, né? Eu tô velha demais para mudar.
Ah, eu acho que eu não dou conta de fazer isso, porque eu não dou conta, né? Eu nunca terminei nada na minha vida. Essas frases que elas vão repetindo, a velha clássica, né? Eu não tenho tempo. Ah, eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. A Clarissa Pinkola Estés, ela conta que quando ela começa a ouvir essas mulheres falarem isso, ela tem uma vontade louca de sacudir essas mulheres, de dizer para elas que elas estão numa dinâmica com o predador interno, mas ela não faz isso. Porque ela sabe que essas mulheres vão sonhar e que o sonho delas vai denunciar esse predador interno, esse predador que está destruindo os sonhos delas, que está fazendo com que elas percam tempo na vida. Como que esse predador interno aparece nos sonhos? Em sonhos de perseguição. Quando você sonha muito com uma situação, é importante que você perceba o que aquela situação quer trazer para você. Por exemplo, você sonha muito que você está sendo perseguida, que você está fugindo de algo que vai te fazer mal. A Clarissa Pinkola Estés conta que esse sonho ele é um denunciador. Será que existe essa palavra? Acho que não. Ele é um sonho delator, um sonho que vai denunciar a presença do predador interno dentro de nós. Edith, mas e aqueles sonhos que são sonhos premonitórios? Eles existem? Existem, mas eu não vou falar deles aqui hoje. Por quê? Porque o nosso negócio aqui hoje é ganhar repertório simbólico, é linguagem da alma, é trazer o sonho como essa linguagem da alma. Como que eu sei diferenciar um sonho que é um sonho, uma premonição de um sonho simbólico? Eu vou dar um exemplo de um sonho premonitório aqui. Na verdade, não foi um sonho premonitório, mas foi um sonho que tem a ver com algo que estava acontecendo, né? A minha irmã sonhou outro dia que a amiga dela tinha ganhado um bebê. Ela estava grávida, aliás, não tinha ganhado um bebê, ela estava grávida. Ela estava grávida, o bebê, ela estava com aquele barrigão, o bebê ia nascer, e a minha irmã falou para ela, nossa, que legal, você tá grávida, você tá linda, e etc. E aí, no outro dia de manhã, ela ligou, né, para essa moça e perguntou para ela, olha, eu sonhei que você estava grávida, isso é um novo ciclo, o que tá acontecendo aí na sua vida, eu quero saber, etc. E ela falou, olha, eu não sei se é um novo ciclo, mas eu sei que eu nasci de novo, porque ontem aconteceu um acidente comigo, e foi um acidente muito sério, mas eu não machuquei nada. Eu tô ótima. Pra mim, eu nasci de novo. O carro, sei lá, deu perda total, mas eu tô ótima, nasci de novo. Esse tipo de sonho, ele é real? Ele é real. Mas como a gente pode saber distinguir esse sonho de um sonho simbólico? A gente não pode. Todo sonho premonitório é simbólico. Mas nem todo sonho simbólico é uma premonição. Então, por exemplo, no sonho da minha irmã, era uma premonição, mas também era um simbolismo, né? Porque se essa pessoa nasceu de novo, ela está com uma vida nova, ela teve uma segunda chance, a gente pode levar por esse lado. Depois de você passar por um susto desse tamanho, você começa a repensar a vida, não é mesmo? Você começa a pensar um pouco sobre as coisas. E por que não dizer que então você está recebendo uma vida nova, que significa um novo ciclo? Porém, esse sonho poderia ter sido só um sonho simbólico mesmo. A minha irmã poderia ter ligado para a amiga e ela ter dito, então, não sei o que está acontecendo, não vou pensar, mas talvez, né, eu esteja mesmo querendo fazer algumas coisas. Poderia ser um sonho só simbólico, que estava indicando que uma nova vida, que uma nova história estava chegando aí. Mas, além de simbólico, ele foi também uma premonição, ele conectou as duas ali. E aí você pode dizer, é uma coincidência, isso não existe. Bom, eu não vou discutir aqui o sexo dos anjos, não é mesmo? Essa não é a intenção do podcast, eu acho que cada um pode fazer a sua reflexão. O que eu estou trazendo aqui, como eu disse, que é importante, é que a gente ganhe repertório simbólico. E, como eu estava dizendo, a Clarissa Pinkola Estés, ela fala desse sonho onde o predador interno aparece. A sombra, ela aparece nos sonhos. A sombra ela faz parte do nosso repertório simbólico. E Jung diz que a sombra é aquela parte que foi rejeitada, que tem raiva, que tem desejo, que tem ambição, que tem medo. É uma parte que a gente não quer ver. Tudo que a sociedade diz que era feio, errado, exagerado, talvez esteja na sombra. Só que Jung diz, a sombra não é um inimigo, ela é
Um irmão é como se ela fosse um irmão perdido que espera uma reconciliação. Portanto, os sonhos, eles também têm essa ideia de trazer para você aquilo que você não quer ver, que está escondido, que você está realmente tentando negligenciar. Olha a importância dos sonhos para a nossa dinâmica emocional, para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu quero trazer ainda mais os estudos da psicologia positiva, porque os estudos da psicologia positiva apontam que crises, que traumas, quando elaborados, eles podem gerar crescimento. É o chamado crescimento pós-traumático. É possível emergir mais forte, com mais propósito, com mais conexões humanas, com força interior. Sonhos desafiadores podem revelar uma dor, podem revelar a sombra, podem trazer a consciência do predador interno, podem te convidar a atravessar uma dor, podem te convidar a viver algo importante na matéria, no real, quando acordados, quando despertos. E essa travessia simbólica, ela pode gerar muito crescimento. Então, quero te propor o seguinte: à noite, antes de dormir, coloca um caderno do lado da cama. E aí, quando você for dormir, você pode dizer, trabalhar o seu inconsciente, dizendo para você mesma: eu tô pronta para sonhar. Eu tô pronta para escutar. Na manhã seguinte, você vai acordar e escrever o que você sonhou. Se você não tiver sonhado nada, tá tudo bem. Você não vai julgar. Você não vai julgar nem o que você sonhou e nem se você não sonhou. Não tem problema. Você vai apenas receber o que vier. Isso é um ritual. Isso é uma reconexão. E se você quiser enriquecer ainda mais esse ritual, você vai praticar o exercício das 3 bênçãos, que é também da psicologia positiva, né, do Seligman. O Seligman, que é o psicólogo fundador da psicologia positiva, né, o pai da psicologia positiva, ele fala que antes de dormir, a gente pode anotar 3 coisas boas que aconteceram no seu dia a dia, no nosso dia a dia, e por que elas aconteceram. Então, por exemplo, hoje eu tomei café com a minha amiga, e a gente conversou, a gente riu, era uma amiga que eu não via há muito tempo, eu estou muito feliz, foi uma reconexão com uma pessoa que eu amo muito. Você pode escrever isso no seu caderno, uma das suas 3 bênçãos vai ser essa. Os estudos mostram que essa prática, ela regula as nossas emoções, ela aumenta o bem-estar, ela melhora o nosso sono e ela reduz sintomas de depressão. Então, você pode ter um caderno de sonhos, onde você vai anotar os seus sonhos. Eu tenho vários, viu, gente? Eu sempre não, né? Quando eu comecei a estudar a psicologia analítica, eu comecei a anotar meus sonhos e realmente faz toda a diferença, porque isso estimula. Então eu sonho muito, eu anoto os meus sonhos, eu volto neles para refletir, é muito legal. E você pode, nesse mesmo caderno, diário dos sonhos, você pode também ter o diário das bênçãos. Então você escreve o seu sonho de manhã, quando você acordar, e à noite você escreve ali as suas 3 bênçãos. É uma forma de ampliar, é uma forma de fortalecer, de turbinar esse trabalho com sonhos e principalmente, né, construir bem-estar na sua vida. O que você sonha à noite pode ser a parte mais honesta do que você sente durante o dia. Isso é forte, né? Principalmente para as mulheres com o desamparo aprendido aí. Às vezes a gente passa o dia dizendo sim quando a gente quer dizer não. A gente passa o dia fazendo coisas para os outros que a gente nem quer. E quando a gente sonha, o sonho traz a honestidade nua e crua para nós e a gente precisa aprender a olhar para isso. A alma não fala com palavras, ela fala com imagens. E o sonho é a sua forma de se conectar profundamente com o seu inconsciente. Quando a alma sussurra, é importante a gente parar para ouvir. Então, algo dentro de você desperta com mais lucidez quando você começa a trabalhar os seus sonhos. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu espero que você sonhe bastante, que você anote seus sonhos. Se quiser trocar comigo, seja muito bem-vindo à comunidade Tempo de Florescer. É lá que a gente tem trocas muito ricas. Eu vou adorar saber dos seus sonhos. Entra na comunidade se você ainda não entrou. Tá lá no Instagram, no link da bio. E eu espero que hoje à noite, já que esse podcast está indo ao ar à noite, eu não sei quando você vai ouvir, mas se você estiver ouvindo agora à noite, no domingo, que você tenha ótimos sonhos.
Um beijo, até o próximo mergulho e lembre-se, quem sonha começa a despertar.